Olá! Ponto básico e fundamental para que o meu circuito lógico, analógico, misto de rádio funcione. Vou deixar aqui então primeiro aqui, tensão, corrente, power supply, ok. Segundo ponto fundamental para que o meu circuito lógico, analógico, misto de RF funcione, eu tenho 6 pontos básicos fundamentais. Primeiro é a tensão de alimentação. Pode ser tensão contínua, alternada, e a tensão V-core e a corrente V-core. Essa tensão pode ser uma tensão analógica, uma tensão com pulsos digitais chaveadas, né? Um controle digital de enable. Então aí a gente está lidando aí com sinais chaveados, que às vezes você tem que ficar atento a medi-las. Muitas delas estão presentes quando você ativa o enable, então fique esperto nisso. Elas podem ser chaveadas ou tensões analógicas ou chaveadas. O segundo ponto fundamental para que um circuito lógico, analógico, misto de radiofrequência funcione é, já partimos agora para os sinais lógicos, é o pulso de clock, CLK. Clock, inclusive, é o nosso objetivo da aula de hoje. O sinal de clock pode ser um sinal gerado analógico, periódico, por um cristal oscilador, e dentro da CPU vai ser convertido num sinal, às vezes quadrado, que vai ser o nosso sinal de sincronismo, é o nosso relógio. E é através do clock, dos pulsos de clock, que a máquina, a CPU e os outros componentes vão executar o processamento do software. Então o clock é um sinal lógico fundamental para que a CPU leia e execute a instrução gravada no seu software. E o clock vai ter aquele sincronismo. Ler e executa. Ler, executar. Ler, executar. A cada quantidade de pulsos de clock, eu vou ler uma instrução e executar essa instrução. Normalmente, a cada 6 pulsos de clock, eu leio e executo uma instrução presente no software. Então, o clock é o ciclo de máquina que, através dos seus pulsos, vai conseguir gerar e acontecer a leitura e a execução da instrução do seu software. Então, o clock é um sinal analógico gerado pelos cristais osciladores. Então eu tenho lá os cristais do X-tal e vai gerar uma senoide periódica, por exemplo, de 32.768 kHz, que é o clock chamado do RTC, Real Time Clock. Esse clock aqui vai ser aplicado dentro do Power Manager, dentro da baseband e outros componentes, vai converter um sinal de onda quadrada, retangular, através desse sinal de clock gerado pelos meus cristais osciladores. Eu tenho também o VCT-CXO, nós já vimos isso nas nossas aulas, que são os cristais compensados por temperatura, por exemplo, o de 19.2 MHz da CPU, do RF. Então eu tenho vários tipos de cristais que vão gerar o meu clock. O clock, que é o nosso objetivo básico dessa aula de hoje, vou desenhar aqui então o clock edge borda de subida e clock edge borda de descida. Vamos falar um pouco então do sinal digital ligados ao clock. Então vou desenhar aqui um sinal de onda quadrada. Vamos explicar o que é a lógica edge de borda de subida e o clock edge de borda de descida. Então aqui eu tenho um sinal de clock, é uma onda quadrada, tem uma frequência, por exemplo, de 1 kHz. E aqui vamos explicar o que é ciclo, o que é borda de subida, borda de descida do clock edge. Dependendo da construção dos seus circuitos integrados lógicos, ele pode executar as instruções pela borda de subida ou pela borda de descida. Então vamos lá marcar e definir o que são as bordas. Bem, aqui começa o meu sinal. Clock edge, borda de subida. Então esse é o nosso clock da borda de subida. O que acontece? Quando o sinal de onda quadrada está no nível 0, vai para o nível 1, nesse instante o sinal estava no 0, foi para 1, teve uma borda de subida. Começou-se um ciclo, aqui eu tenho um ciclo.
Quando o sinal começou a subir de novo, já existe outra ação do meu pulso de clock. E por aí vai. A cada borda de subida do meu sinal de clock, eu posso executar uma instrução no meu circuito lógico. Então esse aí é o clock de borda de subida. Clock edge de borda de subida. Nós vamos ver isso aí no nosso osciloscópio, no nosso DSO, que quando o sinal de clock vai para nível alto, mas observem atentamente, que vai para nível alto completando um ciclo. Completa o ciclo, 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 completa o ciclo. O que é o ciclo? Sai do zero, sai do 1, vai para o 0, vai para o 1 de novo. Sai do 1, vai para o 0, vai para o 1 de novo. Então toda vez que o sinal sai do 0 e vai para o 1, completando esse ciclo, nós temos o clock da borda de subida. E nesse ato, vão executar instruções na sua parte lógica, do seu circuito lógico. É o chamado clock edge, borda de subida. Então é isso, esse é o clock edge de borda de subida. Você tem circuitos integrados que são sensíveis a essa borda de subida. Da mesma forma que você tem circuitos integrados sensíveis à borda de descida, ou seja, quando o sinal desce, e vão executar instruções no seu software. Então ficou claro aqui que eu tenho um ciclo, tenho nível alto, nível 0. Quando começou o nível alto, o clock subiu. Nível 1, nível 0. Quando começou o nível alto, o clock subiu. Nível 1, nível 0. Quando começou o nível alto de novo, o clock subiu. Nível 1, nível 0. Começou o nível alto de novo, o clock vai atuar e vai executar uma função no seu circuito lógico. O clock subiu, executou a instrução. O clock subiu, executou a instrução. Então esse é o clock edge, borda de subida. Rise. O sinal executa comando quando a borda sobe, está em nível alto. E agora vamos ao clock borda de descida. Claro que eu representei aqui um ciclo, né? Mas a minha frequência seria 1000 ciclos no intervalo de tempo de 1 segundo, por exemplo. Então aqui agora eu tenho clock edge, borda de descida. O mesmo sinal de onda quadrada de clock, o mesmo sinal de onda quadrada do sinal de clock. Eu estou com o mesmo período, o mesmo tempo. Em cada eu tenho aí 1000 Hz, ou seja, se aqui é um intervalo de 1 segundo, eu vou ter 1000 ciclos. Um ciclo, desceu a borda, clock. Outro ciclo, clock. Outro ciclo, clock, borda de descida. Outro ciclo, clock, borda de descida. Mais um ciclo, clock, borda de descida. Outro ciclo, clock, borda de descida. Ou seja, nesse circuito lógico, onde a borda de descida determina o processamento das informações, eu vou ter funções executando quando o clock for para nível 0. Está de nível alto, cai para nível 0. Está para nível alto, cai para nível 0. Está de nível alto, cai para nível 0. Nível alto, nível 0. Nível alto, nível 0. Esse é o clock edge, borda de descida. Bem, vocês observaram que eu fiz um desenho de onda quadrada, ou seja, do ciclo é de 50%. Ou seja, fica nível alto, nível 0, 50% do tempo. Então aqui eu tenho o tempo 0 e 1. 50% desse período aqui, ó, exatamente igual, metade desse período ficou nível alto, nível 0 e aqui metade nível baixo. Esse é o duty cycle 50%. Eu posso ter sinais diferenciados em relação a isso, com a mesma frequência. Então agora vou fazer um sinal com a mesma frequência, porém com duty cycle de 20%. A frequência vai ser a mesma, porém o intervalo de tempo em nível alto e nível 0 vai ser diferente. Vamos lá então. Aí, eu tenho a mesma frequência em Hertz, a mesma borda edge de descida, quando o sinal cai para nível 0. A mesma frequência em Hertz, porém, a gente consegue ver que o duty cycle está diferente.
eu tenho só 20% de nível alto e os 80% aqui é nível 0. Então aqui eu fiquei com o duty ciclo de 20%. Nível alto, nível high, 20%, nível low, 80%, com a frequência mesma. Então esse aí é o duty ciclo do sinal do clock edge. Então o nosso sinal de clock é aquele sinal que vai gerar o ciclo de máquina, para que a máquina leia e execute as instruções. Tanto na parte lógica, quanto na parte de RF também eu tenho sinais de clock. A parte lógica eu tenho vários sinais de clock, tanto na parte lógica, e também eu vou ter vários osciladores de clock na parte de RF. Então fiquem muito atentos aí aos cristais. Esse sinal específico digital de clock de subida, borda de descida, sinal edge, borda de subida positiva ou negativa, está presente nas partes digitais, na CPU, na NAND, na SDRAM, nas portas lógicas que compõem a construção física dos circuitos integrados. Então é muito importante entender o clock, borda de subida negativa e borda de subida positiva. O clock edge, borda positiva, e o clock edge, borda negativa. Olá, já estamos aqui na parte prática falando do clock edge, borda de subida, ou clock edge, borda de descida. Aqui, tipicamente, temos um sinal de clock de onda quadrada de 1 kHz. E vamos desenhar com uma caneta de retroprojetor aqui, primeiro, o clock edge, borda positiva, ou seja, variações que um circuito lógico, uma porta lógica, um flip-flop, um processador vai alterar o seu estado, vai executar um processamento quando a borda do clock edge, por exemplo, for clock de subida. Então aqui eu começo com o nosso sinal, por exemplo, nível alto, cai para nível 0, subiu. Clock edge, borda de subida. Mais o outro ciclo, clock edge, borda de subida. Mais no outro ciclo, clock edge, borda de subida. Então aqui nós temos aqui as três setinhas aí, representando o ciclo quando a borda está subindo e quando vai executar, por exemplo, um processamento numa porta NAND, numa porta lógica, sensível à variação da borda de subida. Aqui eu tenho então o clock edge, borda de subida. Vamos então representar agora o clock edge, borda de descida. Vamos apagar aqui então. Vamos agora fazer a representação com a caneta do clock edge, borda de descida, ou seja, as portas lógicas, um circuito lógico, vai alterar o seu estado, vai processar aquele bit na sua porta de entrada quando a base do clock descer para nível 0, dar o vale, cair do nível alto para o nível 0. Então aqui começa, vou ter uma borda de descida aqui, caiu do alto para nível 0, outra borda de descida aqui, outra borda de descida aqui, e aqui eu também vou ter mais uma borda de descida aqui. Em cada ciclo eu vou ter uma borda de descida. Então, nesse momento, as portas lógicas sensíveis a nível 0 vão executar aí a informação, processar a sua entrada. Uma porta lógica, por exemplo, vai fazer a sua comutação de acordo com o clock da borda de descida, descendo, follow, e a borda de subida é a crista. Vale e crista. Clock edge, borda de descida, e clock edge, borda de subida. Essa então, pessoal, é a nossa informação do nosso clock. Aqui nós temos um duty ciclo de 50%, ou seja, 50% nível 0, 50% nível alto. O duty ciclo é de 50%. Você pode alterar isso aí, por exemplo, usando um gerador de clock, um gerador de funções, fazendo aí vários tipos de clock, ou vários tipos de duty ciclo diferentes no seu circuito.